Bem, eu falei ali algumas vezes no PNP, mas nós temos a sigla NPN e PNP. Então, o que significam essas siglas ou essas ligações? Né? Então, em primeiro lugar, temos que lembrar que os sensores são chaves elétricas, porém são alimentadas eletricamente. Então, na figura aqui, nós vemos dois sensores e aqui os contatos dessas chaves. Então, o exemplo que foi colocado aqui são de sensores do tipo NA, ou seja, eles são normalmente abertos. Então, quando essas chaves são fechadas devido à ação do sensor, elas vão emitir um sinal de tensão de 24 volts ou de 0 volt, ou, como alguns dizem, positivo ou, respectivamente, negativo. Então, o sensor que é do tipo NPN, ele chaveia 0 volt. Então, vejamos aqui a alimentação do sensor, 24 volts em vermelho e 0 volt em azul. A saída aqui ela está aberta, então não há nenhuma tensão passando aqui pela saída. Contudo, quando essa chave fechar, eu terei 0 volt na saída desse sensor. Então ele chaveia 0 volt. Já o PNP, ele vai chavear 24 volts. Então, veja que nós alternamos aqui os terminais. Então, o 24 volt, ele está aberto para o sinal de saída. Então, quando essa chave fechar, eu terei que na saída desse sinal 24 volts de tensão. Então, aqui nós mostramos o que foi dito anteriormente. Aproximamos o objeto dos sensores, e aí o sensor NPN, ele fechou lá o seu contato, devido à ação da proximidade do objeto, e o seu terminal de saída ficou então com 0 volt. Portanto, se eu tiver que colocar uma carga aqui, essa carga tem que estar alimentada com um sinal de 24 volts, e sua saída vai estar ligada nesse terminal de 0 volt para que ele vá para o 0 volt do aterramento ou da fonte. Já a chave PNP, ela aqui está fechada pela ação do objeto que se aproximou do sensor. Então, houve aqui um curto, de modo que eu tenho na saída do meu sensor 24 volts. Então, ela chaveou o quê? 24 volts. Então, no caso do sensor NPN, como já disse anteriormente, a minha carga ela tem que estar ligada a uma de suas entradas em 24 volts e a de 0 volt é ligada no sinal de saída do sensor, né? Porque então 24 volts vai para 0 volt. Então você tem aqui um caminho, né, por onde a corrente vai fluir, né? Então a corrente ela flui da fonte para o sensor, né? Então a carga flui da fonte de 24 volts para o sensor e deixa para 0 volt. Então, nota que o sensor já está ligado em 0 volt, mas a carga aqui ela não estava enquanto essa chave aqui estava aberta, né? Então, ou seja, não havia corrente elétrica da carga para o sensor. Mas quando o sensor fechou, como ela estava ligada a 24 volts, a outra extremidade que estava ligada em 0 volt, ela fechou o curto e foi para 0 volt do sensor. Então aqui houve uma alimentação. Na figura de baixo nós temos a mesma simbologia, mostrando que tanto o ramal positivo do sensor, quanto um dos terminais da carga são ligados em 24 volts. Já a saída da carga, ao invés de ser ligada diretamente em 0 volt, ela é ligada na saída do sensor, né? Então, esse, quando fechar o contato, ele vai ligar essa saída da carga aqui para 0 volt ou negativo, né? E essa carga, como eu já disse, ela, no nosso caso específico, ela vai ser uma bobina de um relé auxiliar, como nós veremos no próximo circuito. Bem, para o caso do sensor PNP,
Então, a carga ela fica em série com o sensor, de tal modo que, quando a sua chave fechar, a chave do sensor fechar, devido à ação de um objeto que se aproximou, a tensão de 24 volts ela vai chegar na saída do sinal, ela vai chegar na saída do sensor, porque agora houve aqui um curto, e essa saída eu ligo em série com a carga. Né? Então, ou seja, o sensor ele vira uma fonte, uma source, né? Ou uma fonte para a minha carga. De tal modo que a extremidade da carga é ligada em 0 volt. Né? Esse é o tipo de sensor que nós vamos usar nos nossos circuitos eletropneumáticos. Então aqui nós temos um circuito com essa natureza. É basicamente o mesmo circuito anterior, né? De tal modo que, quando eu aperto o botão Start, a minha haste vai avançar. Quando ela chegar ao final do curso, uma chave de fim de curso, que nesse caso vai ser o sensor de proximidade, este por sua vez vai fazer com que o solenoide Y1 se desligue, e aí então a haste recue, porque a válvula direcional é acionada por uma mola, então retorno por mola. Então, se nós olharmos o circuito anterior e este circuito, a gente vai ver que ele tem um ramal a mais, que é o ramal de alimentação do sensor. Então, quando nós ligamos a fonte de energia, o sensor ele já é ligado, ele já é alimentado automaticamente, então ele fica o tempo inteiro ligado. Então repara bem, ó, 24 volts e 0 volt passando aqui. Então, ou seja, o sensor ele é alimentado, então ele fica o tempo inteiro alimentado. Bem, aqui no 4 nós temos a saída do sensor, que é uma saída NA. Então, embora o sensor esteja sendo alimentado aqui no ramal 3, esse ramal intermediário aqui onde tem a bobina de K2, ela não está alimentada porque ainda não há sinal de saída nesse sensor. Esse sensor ele é um sensor NA. Tá? Lembra que quando nós temos a finalização dos terminais com 3 e 4, é porque é NA, com 1 e 2 é NF. Então aqui é 4, quer dizer que é um sensor NA. Bem, então vamos lá. Se eu apertar o botão Start, eu vou passar energia pelo ramal 1 e vou energizar a bobina de K1. Com isso, o contato K1 aberto no ramal 2 vai fechar, fazendo com que a energia flua a partir do ramal 2 para alimentar a bobina do K1. Ou seja, essa chave Start aqui, ela pode ser desacionada, que o K1 continua sendo alimentado. Lembrando que no meio do caminho nós temos um K2 aqui que é NF, então o K2 está normalmente fechado. E aí então, o K1 ele é responsável por alimentar também Y1. Então, ou seja, quando o contato fechado de K1, perdão, o contato aberto de K1 fecha, ele alimenta então o solenoide Y1. Consequentemente, vai proporcionar aqui na válvula direcional o comando de avanço, então a haste vai avançar. Quando ela chegar no final do curso, o sensor S3 ele vai detectar a presença da haste e com isso ele vai emitir um sinal aqui na saída. Né? Esse sinal aí de 24 volts ou de 500 mA, ele vai então alimentar a bobina do relé auxiliar K2. Consequentemente, os contatos fechados vão abrir e os abertos vão fechar. Então tem aqui no caso o contato K2, que ele é NF, então ele vai ser aberto porque a bobina de K2 foi energizada. Uma vez que ele é aberto, o fluxo de energia que passava pelo ramal 2 chegando até a bobina K1 é interrompido. Com isso, K1 fica sem energia, abre-se o contato K1 aqui do chaveamento, e com isso então abre-se também o outro contato K1, tirando a energia do solenoide Y1. Logo, essa válvula direcional volta à condição anterior
impondo então o movimento de recuo da haste, né? E aí a haste chega ao início do curso, né, e para, né? Então repara que quando a haste sai da posição de atuação do sensor, o sensor para de emitir sinal. Então, nesse caso aqui, o K2, ele fica desenergizado, porque o sensor já não emite mais sinal, já que a haste saiu do seu campo de ação. O contato K2 volta a fechar, contudo, o K1 aqui está aberto, portanto, não tem mais sinal fluindo então, pelo chaveamento aqui no ramal 2. Então, com isso, o ciclo de fato fica interrompido, ou seja, ele só retoma quando o start for pressionado novamente. No caso específico do nosso laboratório de pneumática, lá no IPES Campus Vitória, em que a nossa bancada era da Festo, os nossos sensores eles possuem 4 fios, 2 de alimentação, então temos o vermelho que é o positivo, ou 24 volts, o azul que é o negativo, ou 0 volt, e temos o cabo preto que ele emite um sinal NA, ou seja, quando o sensor é acionado, ele passa a emitir sinal. Em contrapartida, no cabo verde, quando o sensor é acionado, ele para de emitir sinal. Então o cabo verde para de emitir sinal, ou seja, o cabo verde ele é um sinal NF, ou seja, ele emite sinal enquanto o sensor não detecta a presença de alguma coisa, tá? Porque ele é NF. Então, nós podemos ter sensor de 3 cabos ou de 4. Né? Quando é de 3, é mais provável que seja um sensor do tipo NA, mas também pode ser um sensor do tipo NF. E quando ele possui 4 cabos, ele possui então essa facilidade de ter um sinal NF e outro NA no mesmo sensor.